Homem-Aranha de Volta ao Lar finalmente está entre nós e chegou a hora da gente fazer aquela lista clássica, mostrando as referências, os easter eggs que nós achamos nesse filme. E Homem-Aranha de Volta ao Lar já está nos cinemas e o melhor lugar para você assistir é lá na Cinépolis, que tem esse combo especialíssimo do filme com esse balde, ó, original do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, que você pode ver, ó, a aranha igualzinha tá lá no peito do Peter Parker, com os detalhes da teia também, são iguaizinhos. Com certeza a Cinépolis é o melhor lugar para você assistir a essa volta do Homem-Aranha à Marvel nas salas especiais que a rede tem, Macro XZ, 4DX, Cinépolis VIP e IMAX, que olha, pessoalmente é a minha preferida, você pode ir lá. Este balde é lindo demais, um dos mais legais que a gente já viu. Então corre lá na Cinépolis para você assistir Homem-Aranha de Volta ao Lar e comer a melhor pipoca do Brasil. Apesar de vocês já estarem acostumados com essa homelista que tá cheia de spoiler, não custa nada a gente avisar. Vai ter alguns spoilers da trama de Homem-Aranha de Volta ao Lar, sim. Mas, além disso, eu queria que você deixasse aí nos comentários outros easter eggs que você achou no filme e que não está aqui nesta homelista. Beleza? Vamos lá para os spoilers e sem spoilers também. Shall we begin? Para começar, vamos falar de um easter egg que a gente já tinha visto no trailer, mas aí foi confirmado de uma vez por todas no filme, que é a presença de uma imagem do Howard Stark, o pai do Tony Stark, o Homem de Ferro, que tem lá na parede da escola do Peter Parker. O Howard Stark é o criador da Stark Industries e é considerado um dos maiores gênios do universo cinematográfico da Marvel. Já de cara, então, dá para entender toda a idolatria que o Peter Parker tem com o Tony Stark. Lembrando que o Peter Parker tinha apenas 7 anos quando aconteceu a primeira batalha de Nova York, lá no primeiro Vingadores. I'm sick of Mr. Stark treating me like a kid. Uma outra referência que a gente notou foi o momento em que o Ned e o Peter estão conversando sobre os poderes que o Homem-Aranha tem. E aí, em um momento, o Ned pergunta pro Peter: mas como é que é isso? Você consegue, então, convocar um exército de aranhas? Can you summon an army of spiders? E aí o Peter olha pra ele e fala: não. Pode ser que isso não aconteça nos cinemas, mas nos quadrinhos isso quase aconteceu em duas situações. Uma vez em Espetáculo Spider-Man Disassemble, uma série que mostrava ele ganhando novos poderes. E um desses novos poderes era se comunicar com insetos e, consequentemente, aranhas, e ele poderia chamar essas aranhas para ajudá-lo em algumas missões. Em outra série mais pra frente, lá pra 2007 mais ou menos, o Homem-Aranha faz uma piada contra um assaltante de banco, falando pra ele: vou chamar meu exército de aranhas, e aí o assaltante para de uma vez de fazer o assalto, mas no fim das contas ele não chamou aranha nenhuma. Achou errado, otário? Terceiro easter egg que a gente viu é um dos mais interessantes. Numa batalha entre o Homem-Aranha e o Abutre, a gente vê eles digladiando à noite, um tentando bater no outro, lá perto da Lua. E em certo momento, o Abutre vai até a Lua e abre as asas, lembrando exatamente o mesmo quadro que a gente vê em Batman O Retorno. Sabe o que uma coisa tem a ver com a outra? Michael Keaton, que é o Abutre em Homem-Aranha, era o Batman no filme do Tim Burton, que tem uma cena muito parecida. A referência é bem simples, é bem discreta, mas a gente pegou. O Happy Hogan, o braço direito do Tony Stark, é tipo que uma babá do Peter Parker em Homem-Aranha de Volta ao Lar. E ele aparece em vários momentos do filme. Em um deles, ele está fazendo um carregamento num avião da Stark Industries, que ele vai colocar alguns equipamentos dos Vingadores. Entre esses equipamentos, nós temos algumas surpresas. Uma delas é um novo escudo do Capitão América. Quando será que esse escudo vai aparecer? Provavelmente no novo Vingadores Guerra Infinita. E o outro equipamento é a Hulkbuster, que a gente já conhece, e também aí temos a maior surpresa de todas, que é um cinto do Thor. Que cinto é esse? É o Medinjoro. Nem o Happy Hogan, né? A gente consegue falar esse nome direito, mas é Medinjoro, que é um cinto que o Thor usa nos quadrinhos, que deixa ele ainda mais forte do que ele já é. Provavelmente, nós vamos ver ele usar ou em Thor Ragnarok ou no Vingadores Guerra Infinita. I can't wait anymore. I need to just feel you. O Jon Watts, que é o diretor do filme, sempre deixou muito claro que a maior referência que ele usou dos quadrinhos foi a série Ultimate Spider-Man. E ele também não deixou de fazer uma homenagem a essa HQ no filme. Em um certo momento, onde o Peter Parker tá lá andando pelas ruas de Nova York, nós vemos um grafite, nós vemos uma arte bem grande no muro, escrito Ultimate Bagley. Bagley é o nome de um dos criadores do volume 1 de Ultimate Spider-Man, Mark Bagley. Tá aí a homenagem do Jon Watts.
E o sexto easter egg que a gente vai colocar aqui é toda a música do filme. A começar pela trilha sonora original, pelo score original, que é do Michael Giacchino, e ele fez uma homenagem ao clássico tema do Homem-Aranha. Ele modernizou um pouco mais e deu uma cara épica àquele tema que a gente conhece da série de TV. Mas além disso, a gente tem várias músicas legais permeando o filme, como músicas do Rolling Stone, do MGMT e também do Ramones, que aparece algumas vezes na trilha sonora, inclusive cantando Blitzkrieg Bop. E não dá pra esquecer que o Ramones já cantou o tema clássico lá do Homem-Aranha da série de TV, com uma música que se chama Spider-Man. Sétimo easter egg que a gente encontrou é bem legal e faz referência à capa de The Amazing Spider-Man número 33, chamada de O Último Capítulo. No filme nós temos um momento de superação em que o Peter Parker vai descobrir que ele realmente é o Homem-Aranha e tudo mais. Não vamos dar um grande spoiler aqui, mas esse momento é igualzinho à capa de Amazing Spider-Man número 33. E a gente vê esse momento onde o Peter Parker descobre que ele é um herói e encontra forças onde ele não sabia que tinha. O quadro do filme é exatamente igual ao que a gente vê na capa de uma das mais clássicas HQs do Homem-Aranha. E o oitavo easter egg é um easter egg meio misterioso, que tem dois sentidos, na verdade. A gente está falando do personagem do Donald Glover, que é o Aaron Davis, conhecido também como o vilão Gatuno. E isso é uma das primeiras partes desse easter egg, porque no filme aparece lá Aaron Davis, conhecido como Prowler. Prowler é o nome em inglês do Gatuno, que é um vilão recorrente nas HQs do Homem-Aranha. Ele é meio que um ladrão, digamos assim. E ele pode vir a ser o Gatuno em um filme futuro do Homem-Aranha no universo Marvel, mas em outra cena ele fala que ele tem um sobrinho no Queens e que ele não gostaria que esse sobrinho dele se envolvesse em coisas perigosas como ele está fazendo. Quem é esse sobrinho? Miles Morales. What the fuck? Pois é, o Miles Morales, que é o Homem-Aranha do universo Ultimate, está neste universo. Isso foi confirmado pelo próprio Kevin Feige. A gente não sabe quando ele vai aparecer e se um dia ele vai aparecer nesse universo. Mas seria bem legal, né? Se você quer ver o Miles Morales em breve nos cinemas, ele vai ser o protagonista da nova animação do Homem-Aranha. E ele vai ser dublado por quem? Pelo próprio Donald Glover. I'm confused. Agora vamos para uma parte extra da nossa homelista, onde tem alguns spoilers que você que é mais sensível pode ficar um pouquinho irritado. Spoiler alert. Mas vamos lá. Começando aqui a nossa homelista extra, vamos falar de um dos outros vilões que existe nesse filme, que é o Escorpião. O personagem aparece em dois momentos do filme. No meio, naquela batalha da balsa, em que a gente vê claramente uma tatuagem de um escorpião no pescoço do Mac Gargan, que é o alter ego do vilão Escorpião. E depois ele aparece numa cena pós-créditos, já com o visual quase preparado para se tornar o vilão que a gente conhece, com o rosto desfigurado e o braço cheio de pinos. Você sabe já que o Homem-Aranha, agora nessa realidade do cinema da Marvel, tem meio que uma assistente dentro do próprio uniforme, como o Tony Stark tem também. E ela se chama Karen. E a Karen é dublada pela Jennifer Connelly. Sabe quem é a Jennifer Connelly? Aquela que fez Hacking para um Sonho e também Uma Mente Brilhante. E na vida real, ela é esposa do Paul Bettany. Você sabe quem é o Paul Bettany? O Paul Bettany é o Visão, que é o Jarvis, que é o assistente do Tony Stark. Então, o assistente do Tony Stark é o Paul Bettany, marido, e mulher é a assistente do Homem-Aranha. Tá vendo só? Temos um casal de inteligência artificial no universo cinematográfico da Marvel. You seem like a person, but you're just a voice in a computer. E ainda falando sobre o diretor John Watts, ele sempre disse que queria se inspirar nos filmes do John Hughes da década de 80 para fazer esse Homem-Aranha de volta ao lar. E aí a gente vê referências claríssimas a esses filmes, não só pela narrativa e pelo tom do filme, que é muito colegial, como o Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões, a gente vê esse clima no filme, mas aí tem um momento específico que ele vai lá e faz uma homenagem direta quando o Homem-Aranha está pelo subúrbio ali de Nova York, e aí uma hora a gente vê na TV o Ferris Bueller de curtindo a vida doidado, deslizando assim. E aí a gente vê também o Homem-Aranha deslizando pelo quintal de uma casa. E por último, que é um baita spoiler, mas se você chegou até aqui, você aguenta esse spoiler,
que a gente tem no finalzinho do filme uma referência direta ao Aranha de Ferro, aquele uniforme especial que o Tony Stark fez pro Peter Parker nos quadrinhos da Guerra Civil, quando ele coopta o herói para o time dele. É aquele uniforme vermelho com uma aranha dourada no meio e a gente vê uma referência direta a isso em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Além disso, a gente tem uma coletiva no final do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, que também faz referência direta à coletiva que o Peter Parker se revela para o mundo na HQ do Mark Millar. Oh, you spoiled the surprise. E essa foi a lista gigante de easter eggs, de referências que nós achamos em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Não esquece de deixar um outro easter egg ou uma outra referência que você achou e que a gente não falou aqui. Deixa aqui na caixinha de comentários embaixo. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e tocar aqui no sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que o Omelete fizer. Valeu!